11ª pergunta. Ao responder uma questão com o nível de desempenho análise, terei que realizar as minhas conclusões parciais de cada parte do meu desenvolvimento. Essas conclusões parciais, que poderão ser uma síntese ou resumo das ideias abordadas, também deverão ter ligações de causa e efeito, e daí, na constituição do parágrafo? Resposta à 11ª pergunta. O método e a FAQ também determinam que as ideias do desenvolvimento devem ser desenvolvidas com ligação de causa e efeito. Como as conclusões parciais fazem parte do desenvolvimento, então elas também terão ligação de causa e efeito. Lembre-se de que, em uma questão com a servidão analisar, as ideias usadas para compor a causa e o efeito na conclusão parcial devem denotar síntese das ideias desenvolvidas anteriormente. 12ª pergunta. Estou com uma dúvida sobre o método para a solução de questões no ND Análise, quando não existe conclusão imposta. Eu entendi até o presente momento que, na situação acima exposta, devo autoimpor uma conclusão que balizará a minha solução. Neste caso, como ficaria a minha síntese, segunda parte da conclusão final? Resposta à 12ª pergunta. A sua síntese não mudará. Como o próprio nome diz, ela sintetizará as conclusões parciais. A síntese depende diretamente das conclusões parciais e não da conclusão imposta. Caso você tenha feito um gancho na CP para a conclusão imposta, então a sua síntese das CPs poderá, por uma questão de lógica, contemplar ideias relacionadas à conclusão imposta também. 13ª pergunta. Ao redigir a conclusão de uma questão com o ND Análise, terei que abordar os seguintes tópicos: retomar a ideia central sob novo enfoque, fazer a síntese das conclusões parciais, atender à conclusão imposta e criar um parágrafo curto para encerramento, conclusão da conclusão. Já com uma questão de ND Compreensão, que possua conclusão imposta, eu teria que abordar tais aspectos menos a síntese das conclusões parciais, pois não as terei? Resposta à 13ª pergunta. Pelos seus comentários, pude perceber que você precisa valorizar mais o último parágrafo da conclusão. Este parágrafo não deve necessariamente ser curto, como você menciona, pois ele é a conclusão da conclusão. Deve ser o fechamento com chave de ouro. Portanto, deve ser muito bem feito. Se você observar a FAQ, verá que este último parágrafo é valorizado. Cuidado com a síntese, pois ela só existe para as servidões analisar e comparar. Ao analisar, você divide o todo em partes. A conclusão parcial é a conclusão de uma determinada parte da análise. Nas servidões do ND Compreensão, não há divisão do todo em partes, como na análise, e nem conclusão parcial. No ND Compreensão, você cita as ideias coerentes para solucionar o problema e as justifica com ligação de causa e efeito. Neste ND, as ideias não estão interligadas entre si, são independentes, estão ligadas apenas ao objeto da questão. Caso haja uma questão do ND Compreensão com conclusão imposta, então esta deverá ser feita normalmente. Apenas não haverá síntese das CP, porque neste caso não haverá conclusões parciais. Portanto, haverá a retomada da ideia central, sob novo enfoque, os parágrafos que atenderão à conclusão imposta e o parágrafo conclusivo. 14ª pergunta. Considerando a seguinte questão: analisar a atual situação do Mercado Comum do Sul, Mercosul, nos campos político e econômico, destacando a sua importância para o processo de integração dos países da América do Sul e concluindo sobre o fortalecimento desse bloco. Pergunto, qual a diferença do destacando para o concluindo? E qual a relação dos dois com as conclusões parciais e com a conclusão final? Resposta à 14ª pergunta. Destacando é uma condicionante da servidão no desenvolvimento e concluindo é uma condicionante da servidão na conclusão. Portanto, durante o desenvolvimento,
você deverá destacar a importância do Mercosul para o processo de integração dos países da América do Sul. E na conclusão final, você deverá concluir sobre o fortalecimento do Mercosul. A conclusão parcial deverá sintetizar as ideias analisadas e destacadas anteriormente, podendo fazer menção à conclusão imposta. Entre as partes que comporão a conclusão final estarão a síntese das conclusões parciais e a conclusão imposta, com os seus novos conhecimentos. O método afirma que a solução deve ser coerente, isto é, lógica. Isto quer dizer que você não pode desenvolver um raciocínio e não concluir sobre ele. E a recíproca é verdadeira, isto é, você não pode concluir sobre algo que sequer mencionou no desenvolvimento. Para evitar concluir sobre o que não foi desenvolvido e, ao mesmo tempo, tomando cuidado para não antecipar a conclusão no desenvolvimento, costuma-se sinalizar no desenvolvimento o assunto da conclusão imposta, isto é, faz-se uma pequena referência ao assunto da conclusão imposta no desenvolvimento. Portanto, o assunto destacado no desenvolvimento, isto é, a importância do Mercosul para a integração dos países da América do Sul, deverá ser concluído na conclusão parcial e na conclusão final. Esse assunto destacado será sintetizado na conclusão final, por ocasião da síntese da ICP. E o assunto concluído na conclusão final, isto é, a conclusão imposta, ou seja, o fortalecimento do Mercosul, deverá ser mencionado, sinalizado no desenvolvimento. A conclusão parcial é a conclusão de uma parte do desenvolvimento. Portanto, as conclusões parciais deverão fazer uma síntese das ideias analisadas anteriormente. E isto envolverá a importância do Mercosul para o processo de integração dos países da América do Sul, pois isso foi destacado no desenvolvimento. Normalmente, aproveita-se também a ICP para sinalizar, direcionar o assunto da conclusão imposta, isto é, o fortalecimento do Mercosul. Isto se faz por meio de um gancho entre as ideias da conclusão parcial. Como a conclusão parcial é a conclusão de uma parte do desenvolvimento, então, para que seja feito o gancho com a conclusão imposta, faz-se necessário que esse assunto tenha aparecido anteriormente no desenvolvimento. Resumindo, o assunto da conclusão imposta normalmente é sinalizado não só na CP, mas também em alguns poucos parágrafos do desenvolvimento. Não há necessidade de sinalizar em vários parágrafos do desenvolvimento. Caso queira sinalizar em vários parágrafos do desenvolvimento, tome o cuidado para não repetir as mesmas ideias da conclusão imposta. Sinalizar não é destacar. Se você colocar muitas ideias da conclusão imposta no desenvolvimento, você poderá antecipar a conclusão final no desenvolvimento e perder tempo com ideias que se repetem na solução e que só serão consideradas uma vez no barema do conhecimento. Lembre-se também que a FAQ prevê que a conclusão imposta seja constituída por novos conhecimentos. Se você já tiver utilizado essas mesmas ideias da conclusão imposta no desenvolvimento, com as mesmas palavras, inclusive, então não haverá nada de novo na sua conclusão imposta, mas sim ideias velhas, isto é, repetidas. A sua conclusão deve ser um ponto de chegada final, que conclui o seu raciocínio com ideias ainda não apresentadas na sua solução, isto é, com novos conhecimentos. Quando você sinaliza a conclusão imposta no desenvolvimento, isso não significa adiantar a conclusão, mas apenas direcionar, sinalizar. Na conclusão final da solução, você irá atender ao concluindo, irá explorar a conclusão imposta com várias novas ideias. Quanto mais, melhor. Essas novas ideias são os novos conhecimentos que atenderão ao concluindo. Reforçando, na conclusão final, a síntese é independente dos parágrafos que tratarão da conclusão imposta. Não esqueça que o último parágrafo da conclusão é a conclusão da conclusão. Portanto, é de bom alvitre que você feche com chave de ouro a sua solução, referindo-se tanto ao que foi destacado como ao que foi concluído. É o fecho de todo o trabalho. 15ª pergunta. Durante o estudo da servidão Estudar, fiquei em dúvida sobre a seguinte situação. O método afirma que as conclusões parciais e final da servidão Estudar
são constituídas por resumos e não sínteses. No entanto, ao verificar a FAQ, notei que existe o aspecto novos conhecimentos no parâmetro da conclusão. Se a conclusão final da solução deve resumir as conclusões parciais, enfatizando-se os principais aspectos levantados no estudo e reforçando as conclusões parciais, ela deve conter um novo conhecimento? Verifiquei no exemplo da apostila que a conclusão da solução apresenta algumas ideias que não foram explicitamente abordadas no desenvolvimento, mas que podem ser deduções delas e atendem à condicionante da servidão na conclusão. O exemplo, inclusive, cita dados que não constam do desenvolvimento. Se o dado não consta do desenvolvimento, como ele pode constar da conclusão final? Por que a conclusão final precisa apresentar novos conhecimentos? Resposta à 15ª pergunta. Em relação à primeira parte da sua pergunta, como você sabe, as conclusões parciais da servidão estudar são resumos e as conclusões parciais da servidão analisar e comparar são sínteses. Cuidado para não confundir na conclusão final da servidão estudar o parágrafo de resumo com os parágrafos da conclusão imposta, isto é, dos novos conhecimentos. Estes novos conhecimentos não dizem respeito ao resumo, mas à conclusão imposta pelo enunciado da questão, ou autoimposta pelo autor, quando não for imposta pela questão. Para que estes novos conhecimentos sejam realmente ideias novas, elas não poderão ter sido utilizadas no desenvolvimento. Caso contrário, não serão novas. No desenvolvimento, você deve apenas fazer ganchos, isto é, direcionar, sinalizar, conduzir o raciocínio para a conclusão imposta. Mas ao chegar lá, na conclusão imposta, você deve apresentar novas ideias, novas descobertas que caracterizarão os novos conhecimentos. Os ganchos para a conclusão imposta no desenvolvimento têm por objetivo evitar uma quebra no raciocínio da solução, evitar um erro de coerência, de harmonia, de lógica, para não surpreender o leitor com algo inesperado ao chegar na conclusão. Agora vamos ver a segunda parte da sua pergunta. Vamos pensar um pouco. O método afirma que as servidões do ND Análise exigem uma conclusão. Portanto, o objeto da questão, ao ser estudado após a introdução, será dividido em partes no desenvolvimento e concluído na conclusão. O método também afirma que a servidão estudar é semelhante à servidão analisar. A diferença entre elas é apenas a síntese no analisar e o resumo no estudar. A PubMétodo nos diz que, quando não houver uma conclusão imposta pelo enunciado da questão, o aluno elaborará a sua própria conclusão. A ficha auxiliar de correção, a FAQ, é um documento oficial da ECM e pode ser usada para entender como o método será avaliado. A sua pergunta quer saber por que a conclusão final precisa apresentar novos conhecimentos. A conclusão é o coroamento do trabalho escrito. É o objetivo final, o ponto de chegada. Todo o trabalho anterior, isto é, a introdução e o desenvolvimento, foram elaborados pensando e direcionando o raciocínio para a conclusão final. Caso contrário, a solução estaria incoerente, sem harmonia, sem lógica. Após ler a introdução e o desenvolvimento, o leitor aguarda uma conclusão do raciocínio, com ideias novas, inéditas, que conclua todo o raciocínio anterior. Os novos conhecimentos coroam o trabalho de análise e são mais uma